Meu nome é Rufo Antônio da Silva, eu sou médico formado há 40 anos, há cerca mais ou menos de 32 anos eu atuo aqui em Campo Grande, sou funcionário público na prefeitura há praticamente 15 para 17 anos e sou pronto-socorrista na prefeitura de Campo Grande há cerca mais ou menos de 7 a 10 anos. Dr. Rufo, recentemente os médicos entraram em greve. Por quê? Nunca na história de Campo Grande houve greve de médicos na prefeitura municipal. Esse ano houve esse movimento no decorrer do mês de maio, por conta da prefeitura anunciar que não teria condições de pagar as nossas correções salariais, que consta em lei. Nós somos funcionários públicos e temos direito a, no mínimo, a correção monetária do ano anterior no nosso salário. E isso foi negado pela prefeitura por falta de condições financeiras. E isso foi o que gerou o movimento de greve inicialmente. Esse movimento, essa tentativa de controle, de conversa com a prefeitura, teve início no mês de janeiro. E no decorrer do mês de janeiro até o mês de maio, que é a nossa data base, nós não tivemos resposta nenhuma e sempre tivemos adiamentos de reuniões e conversas. Até que chegou num ponto que nós não conseguimos mais tolerar a situação e fizemos um movimento grevista. Os objetivos da greve foram alcançados? Em parte. Não houve uma correção efetiva dos nossos salários. Por quê? Junto com a negativa de não correção dos salários, o prefeito nos deu de presente o corte de uma série de adicionais que nós tínhamos no nosso salário e que melhorava o valor deles. Atualmente, o valor médio que um médico recebe na prefeitura por um ambulatório 20 horas semanais gira ao redor de R$ 2.700 a R$ 2.900. E nós tínhamos 3 adicionais que davam o dobro aproximadamente desses valores na correção do nosso salário. E esses 3 adicionais foram cortados do nosso salário. E numa situação mais grave ainda, esses adicionais não são dados de presente. Esses adicionais são condições que nós temos que fazer no nosso serviço para nós termos direito a receber, ou seja, serviço prestado. São metas que nós temos que atingir no nosso serviço para termos direito ao recebimento desses valores. E a partir do momento que ele cortou inclusive já valores que já nos era devido, porque nós já tínhamos feito e atingido a meta. Nós nem fomos avisados que no mês seguinte nós não vamos pagar. Cortou literalmente serviços anteriores que já tinham sido prestados e por conta disso, de direito de nós recebermos. Na discussão do movimento grevista, junto com o Ministério Público, nós conseguimos fazer com que a prefeitura retornasse o pagamento desses adicionais e os 2 meses que ficaram para trás, que foi o referente ao mês de abril e o referente ao mês de maio desses adicionais, nós aceitamos que fosse fracionado em 6 parcelas a partir do salário que nos pagariam no mês de junho, referente a maio. E isso veio evoluindo até agora. Ficou prometido também que em agosto nós iríamos começar a discutir como seria feito a correção da inflação em cima do nosso salário e nós, inclusive, no próprio acordo feito pelo Ministério Público do Estado, nós aceitávamos até que esse valor de correção
fosse escalonado desde que não ultrapassasse o ano fiscal, ou seja, fosse até dezembro desse ano. E não conseguimos esse tipo de situação e ganhamos de presente agora essa situação de não nos pagar o salário no 5º dia útil do mês. Nós estamos sem salário atualmente. Em relação ao pagamento, os médicos receberam ou haverá um pagamento escalonado? No salário de julho, que já começaria com essa situação, nós recebermos os adicionais, um parênteses. Esses adicionais nunca é relativo ao mês anterior. Por exemplo, no mês de julho, esses adicionais são referentes aos nossos serviços prestados e às nossas metas feitas em maio. No mês de junho, esses adicionais são referentes aos nossos serviços e às nossas metas adquiridas em abril. Então nós estamos sempre recebendo com um mês de atraso. No mês de julho, era para nós recebermos os adicionais referentes ao mês de maio, tá? E 1/6 do valor referente a março e abril que não nos foi pago. Tá? Recebemos o holerite no mês de julho, recebemos o pagamento no 5º dia útil do mês de julho, só que somente o salário sem os adicionais, que era o acordo com o Ministério Público. Fizemos um movimento, fomos conversar com os nossos gestores e 5 dias depois saiu uma folha complementar onde a Prefeitura pagou o que era devido, ou seja, pagou os adicionais referentes ao mês de maio e 1/6 dos adicionais de março e abril que estavam nos devendo. E estamos aguardando nesse salário de agora que continue essa mesma situação. Recebermos o salário referente a julho, recebermos os nossos adicionais referentes a junho e o 2/6 do devido referente a março e abril. Mas até agora o salário não foi pago. Em uma recente entrevista, o senhor disse que estava atendendo sozinho no Guanandi. Por que isto ocorreu? Isto ocorre com frequência? Desde que houve esse movimento nosso grevista e pelo fato de nós não termos conseguido um aumento real no nosso salário e por conta desses cortes frequentes que a Prefeitura nos faz nos nossos salários que já são devidos, houve uma saída muito grande de colegas que se desligaram do serviço público, se desligaram da Prefeitura. Então, principalmente a nível dos CRS e dos UPAs, dos prontos-socorros, começou a ter falha constante para se fechar a equipe de médicos trabalhando em determinado período. E isso começou a ser cada vez mais frequente. Sempre houve essas falhas. A Prefeitura nunca teve um efetivo de médicos suficiente para ter todas as equipes de pronto-socorro fechadas e completas. Isso nunca houve. Tá? Lançou mão, por conta disso, de uma medida que eles chamam de plantão eventual. Ou seja, eu sou um médico ambulatorial, não tenho vínculo nenhum com o pronto-socorro, mas se eu quiser ir fazer um plantão no pronto-socorro, eu posso solicitar e entrar numa vaga que esteja em aberto para me fechar a equipe. Esses plantões eventuais, nunca houve limite para se fazer. Existe uma série de colegas que fazem serviço de ambulatório e fazem os plantões eventuais. E esse número de plantão eventual nunca houve limite. E passou, inclusive, a ter limites na quantidade de plantões baseado no CPF de cada servidor e que, se ultrapassado um determinado número de plantões mensais, o que tinha sido feito em excedente não era pago. Então isso desestimulou extremamente os médicos da Prefeitura, pelos baixos salários, pelo corte dos adicionais,
pela situação de não saber se vai receber ou não o trabalho complementar que está sendo feito, e isso fez com que houvesse uma demissão em massa dos colegas. E com isso, sem gente para tocar. Até que a situação comigo aconteceu no dia 31 passado, aonde eu, depois de um plantão de 12 horas, eu entrei na quinta-feira às 19 horas, saí na sexta às 7 horas da manhã do pronto-socorro do Guarandi e não havia médicos para me substituir no plantão. Por questões éticas e obrigações profissionais, eu fui obrigado a ficar no plantão até que se conseguisse um substituto para ficar no meu lugar. Isso ocorreu só às 8h40, prejudicando o meu outro serviço, porque eu sou médico ambulatorial numa unidade básica de saúde da prefeitura e os pacientes de lá não puderam ser atendidos, foram dispensados porque eu estava preso no pronto-socorro, impedido de sair por conta da falta de profissional. Em relação à questão dos medicamentos, tem ou estão em falta? A falta de medicação na rede pública é mais ou menos endêmica, com frequência ocorre. O meu reclamo, inclusive, no dia 31, além de não ter médico para me substituir, era que como pronto-socorrista eu estava numa situação assim extremamente ruim, porque não havia no pronto-socorro há mais de 30 dias um simples Buscopan para mim aplicar num paciente que aparecesse lá com uma cólica renal, com uma cólica abdominal. E é uma medicação que a gente usa de rotina. Buscopan, dipirona, são medicações que a gente tem que ter e sai com uma facilidade muito grande no decorrer de um plantão de pronto-socorro por conta de analgesia. E não havia, tá? E veja bem, um Buscopan, uma ampola de Buscopan, custa R$1,20. Não estou falando do losartano, que é uma medicação para hipertensão arterial, está na farmácia popular, está no rol da farmácia popular, e que há cerca de um mês não tem no postinho. Os pacientes dos programas de hipertensão que fazem uso do losartano, ao invés de receberem a medicação nas farmácias das UBSs, são obrigados a se dirigir às farmácias cadastradas como farmácia popular para pegar as medicações que deveriam estar à disposição na rede pública, e não estão. Essas medicações que constam no rol da farmácia popular, com a receita emitida pelo serviço público, pelo receituário da prefeitura, e com o cartão do SUS do paciente, ele vai em qualquer farmácia cadastrada como farmácia popular e recebe a medicação gratuitamente. Mas a problemática são medicações que só são entregues na presença do paciente. Se eu, filho de um paciente que está acamado, vai na farmácia popular pegar uma medicação para o pai, não é entregue, porque é a pessoa que tem que estar presente. Então, uma boa parcela dos pacientes que são acamados, idosos e que têm dificuldade de locomoção, com essa situação ficam extremamente impedidos ou com dificuldade de ter acesso à medicação. Acabam comprando, porque não podem levar o próprio paciente que está escrito na receita à farmácia popular para se identificar e receber a medicação. Existe a possibilidade de uma nova greve? Com esse descontentamento que está havendo em toda a classe médica da prefeitura, com essa notícia e a realidade de hoje, dia 7 de agosto, nós não termos recebido os nossos salários, vai haver, na segunda-feira, uma assembleia no Sindicato dos Médicos com os médicos da prefeitura, para decidir se ou não se nós vamos voltar ao movimento de greve. Com esse nosso descontentamento e com esse não recebimento de salário, é bem provável que o movimento de greve retorne novamente. Dr. Rufo,
Eu gostaria que o senhor finalizasse esse nosso bate-papo com um recado para a classe médica e também para a população de Campo Grande. Para a população de Campo Grande, eu gostaria de informar o que, via de regra, eu, por atitude própria, faço toda vez que começo os meus plantões no pronto-socorro. Eu saio na sala de espera e informo que eu sou médico que está começando a trabalhar e explico todas as dificuldades que nós médicos estamos passando para atender a população. Porque, com frequência, tem sido colocado que o médico é o culpado de todas essas mazelas que estão ocorrendo na rede pública em relação à população. Não é o médico o culpado, é problema na gestão, é problema na situação municipal, federal, que está nos levando a essa dificuldade de acesso da população à rede pública. Em relação aos médicos, o recado que eu tenho que passar é o seguinte: chega de serem mansos, chega de serem acomodados. Não dá mais para nós ficarmos parados, levando pancadas na cabeça e simplesmente reclamando a nível de grupo de WhatsApp. Nós precisamos de medidas efetivas para que haja um respeito maior à nossa classe e à nossa profissão. Não dá mais para nós ficarmos quietos, recebendo todas as malvadezas possíveis e ainda ficando como sendo o principal causador de todas as mazelas que ocorrem na saúde pública desse país e da capital principalmente.